Boa tarde, mais um testemunho que edifica. E hoje nós temos uma amada convidada para trazer o seu testemunho para edificar vidas. E hoje conosco aqui está a irmã Elaine. Irmã Elaine, é um prazer grande estar com você aqui. E nós estamos aqui curiosa, né, para assistir o teu testemunho, ouvi-la, o que você vai contar de experiência para nós. Eu sei que muitas vidas serão edificadas. Pode começar com o teu testemunho, se apresenta para o povo, vou deixar para você se apresentar, se você é casada, se tem filhos, o que aconteceu na sua história até aqui. Pode Amém. falar. Obrigada, irmã Ivone, pelo convite. Me sinto honrada, me Amém, sinto privilegiada, né, amém. de poder estar aqui e contar meu testemunho. E eu creio que vai edificar pessoas, né, edificar vidas. Esse é o nosso intuito, esse é o nosso foco, né? Atingir os corações, a mente. E eu agradeço a Deus pela sua vida, por esse canal, por esse novo ciclo na sua vida, né, no seu ministério. E eu sei que grandes coisas o Senhor tem na sua vida ainda. Novidades da parte de Deus que não vai atingir só você, mas toda a sua casa, porque Deus, quando Ele faz, não faz só na gente, Ele atinge quem está na nossa volta, né? E eu sou, como a irmã disse, Elaine Cristine, eu sou casada há 26 anos com o Kleberson Jacinto da Silva, né? Meu primeiro namorado, grande amor da minha vida. E construímos uma linda família. Temos o Eduardo com 25 anos. O Eduardo é casado, ele é pai do Caléu, então eu sou vó. E a nossa riqueza, a nossa alegria diária, né? O Caléu nos traz muita alegria, nosso polaquinho. E eu tenho a Ellen com 14 anos, Ellen Vitória. É uma alegria também e para a minha vida, os meus filhos, a nossa herança, né? E saber que Deus tem trabalhado na vida deles também e que também sobre a vida deles existe um legado, né? E eu quero contar um pouco da minha história para vocês esse dia que Deus nos presenteou. Eu sou mafrense, eu nasci em Mafra, Santa Catarina, sou catarina, e fui criada numa família que eu tenho para mim é maravilhosa. Eu não tenho como assim expressar minha gratidão ao Senhor pelo pai e pela mãe que eu tive. Meu pai se chama Gilberto da Silva, já está com o Senhor, dorme com o Senhor, já faz 8 anos. E a minha mãe, Marlide Triste da Silva. Fui criada aos pés do Senhor. Eu lembro quando minha mãe era dirigente do ciclo de oração da sede de Mafra, a gente ia com ela, eu e meu irmão mais novo, eu sou a terceira de 4 irmãos. E a gente ia para a escola dominical, a gente ia para o ciclo de oração. E eu me lembro que a mãe permitia a gente levar uma mantinha, um travesseirinho, e a gente dormir embaixo do banco, porque no inverno era muito gelado, muito frio. Então ali a gente ficava embaixo dos bancos e minha mãe dirigindo o círculo de oração, né? As irmãs muito humildes, muito simples. É num tempo que marcou muito a minha infância. Essa foi a minha infância, né? Lembro do meu pai de terno, de gravata, barba bem feita, se arrumando para ir para o culto, dizendo que tinha que sair tal horário e que ele não gostava de chegar quando a banda estava tocando. Deus o livre, irmã Ivone. Ele não gostava, tinha que a banda toca 7 horas em ponto, a gente tinha que estar pronto 20 para as 7, 25 para as 7, porque ele não gostava de chegar atrasado. E assim foi a minha infância, na casa do Senhor, servindo ao Senhor, nos cordeirinhos de Cristo. E, Também já fui de colher de é, Cristo. eu tenho lembranças boas da minha infância, com os meus primos na igreja, com os meus irmãos na igreja, com o meu pai, minha mãe, os pastores, a casa do meu pai sempre cheia, sempre cheia. Minha mãe sempre envolvida com a cozinha, almoço, e mesa posta, e arrumando e servindo, a alegria de servir, né?
E sempre, enquanto ela estava fazendo almoço, cuidando do almoço, rolava o chimarrão, aquele chimarrão. Então eu tenho isso tudo na memória, assim. E quando foi chegando a adolescência, eu fui desenvolvendo em mim a curiosidade de estar entre os adultos, irmã Ivone, para ouvir os milagres, ouvir da palavra de Deus. Porque quando eles estavam na rodinha conversando, parecia que eu entendia mais do que quando o pregador estava pregando. Então, vinha as rodinhas lá em casa, na varanda, e eu sentava para ouvir. Na adolescência, o meu pai conversar com eles, e aquilo edificava tanto a minha vida, e eu ficava tão feliz com os testemunhos, com o que eles falavam de Cristo. E eu lembro da minha mãe me procurando. Aonde que está a Elaine para vir me ajudar? Ela fazia o almoço, ela queria que eu arrumasse a mesa. Contasse quantas pessoas tinha e fosse colocando os pratos, copos. E ela já identificava que ela dizia, pode ir lá na rodinha dos adultos, que aí ela vai estar lá, no meio dos adultos, ouvindo da palavra de Deus. E hoje eu entendo que eu estava como Maria, não é? Ai, que lindo. A minha mãe trabalhando, porque alguém tinha que servir, né? E eu dava aquelas escapadas, eu sabia que eu queria aproveitar aquele momento dos irmãos lá, algo diferente, contando, falando, eles chorando, às vezes tinha um violão, hinos, a presença de Deus caindo, Deus usando os profetas ali para falar, aquela glória se manifestando na sala, na varanda. Eu abandonava a minha mãe na cozinha e ela ia lá e ela fazia gesto para mim assim, vem me ajudar, porque ela precisava de mim, né? E eu estava como Maria e eu não entendia, né? Hoje eu entendo o porquê dessa sede pela palavra do Senhor, em ouvir. E assim passou a minha adolescência. E chegou a juventude, onde meu pai começou a me fazer convite, né? Porque Mafra trabalhava da seguinte forma, nesse tempo. Existiam as escalas dos obreiros. O pastor fazia a escala dos obreiros no campo, né? Para o interior, na cidade. E eles tinham essa escala a ser cumprida. Hoje a gente chama de agenda. Eles tinham a escala. Então ele dizia, hoje eu estou escalado lá no quilômetro 9, hoje eu estou escalado lá no Faxinal, vamos comigo, prepara um hino, ensaia alguma coisa, vamos comigo lá, os músicos te ajudam. Então começou a desenvolver essa fase na minha vida de estar com meu pai, junto com meu pai, ver a maneira que Deus usava ele, ver como que conduzia o culto, né? E meu pai também crescendo, desenvolvendo diácono e presbítero, né? E foi desenvolvendo o seu ministério. E eu sempre acompanhando, estando perto, Deus sempre fazendo o sobrenatural, assim, vitórias, conquistas, assim, que através da vida de obediência, através da fidelidade com Deus, do meu pai, Deus foi trabalhando na família, foi trabalhando em nós, foi trabalhando no ministério dele, porque o segredo é a obediência. O segredo é a fidelidade com Deus. Você só vai chegar no lugar, na terra da promessa, no lugar da promessa, debaixo de obediência. Não tem como galgar isso, como chegar, se não tiver o caminho da obediência, né? Precisamos pegar o caminho da obediência e da humildade, né? E aí eu fui desenvolvendo, aí cheguei na juventude, comecei a entender melhor o que era a obra do Senhor. Sofri com o que meu pai sofria. Comecei a entender, porque quando você é criança, adolescente, você não entende, né? Os bastidores, mas depois na juventude eu comecei a entender o preço do chamado, né? Os rótulos, a maneira que você é usado. Por que não falar dos Tobias e Sanbalat, né? Que querem impedir a obra de Deus na tua vida. Porque quem não faz, não quer que você faça também. Né? Mas se você observar, no comodismo, né, não há oposição. Quando você está acomodado, você não vai ter oposição, você não vai ter inimigos. Mas agora, se você se levantar
para fazer algo novo, para fazer a diferença e fazer para a glória do Senhor, com verdade, movido pelo Espírito Santo de Deus, vai despertar os Tobias e os Sambalate. Sim. Vai despertar. E a inveja vai vir, né? Não vão reconstruir, não vão construir e não vão querer que você construa ou reconstrua algo. Verdade. E aí eu vi meu pai sofrer muito disso. Sofrer, assim, rótulos mesmo. E inimigos da obra de Deus. Não queriam ver a obra avançar, né? E deboches, ironias, sabe? Pessoas irônicas, debochadas, que cercavam e não acreditavam no propósito de Deus com a vida do meu pai, com a vida da minha família. E eles vão surgir no caminho, os Tobias e os Sambalate, para isso mesmo, para tentar impedir, para ver se da nossa parte vai haver desistência, né? E como a gente aprendeu, e a Bíblia fala que no livro de Neemias, né, que a gente não pode descer para se explicar, né? Eu estou fazendo uma grande obra. É uma grande obra. É um grande projeto que Deus confiou nas nossas mãos, né? E eu acho lindo porque meu pai, ele não perdia tempo com isso, irmã Ivone. Eu vejo que muitas pessoas hoje elas querem descer da onde estão, né? Reconstruindo ou construindo para dar a resposta. Mas meu pai, da onde ele estava, naquele nível que ele estava, ele dizia: eu não posso descer para te responder ou então para te provar alguma coisa. Eu estou incumbido nessa obra. Deus conta comigo, o projeto é grande. Eu não posso descer da onde eu estou. Então, eu aplico na minha vida hoje a forma que meu pai conduzia. Neemias conduziu dessa forma. Não posso dizer. Estou fazendo uma grande obra. Estou Meu ocupado. pai, estou ocupado, não posso descer aí e explicar para vocês. Mas, e o meu pai aplicou isso na vida dele. Ele trouxe. E a pessoa só consegue fazer isso, irmã Ivone, quando ela tem uma identidade firmada em Deus. Quando ela sabe quem ela é em Deus. Então, nada vai desestabilizar essa pessoa emocionalmente, estruturalmente. Ela está firmada, ela sabe quem ela é, o propósito que Deus tem com a vida dela, e ela vai seguir adiante. Então, a mensagem que eu deixo nessa tarde para você, nessa parte do testemunho, você que me ouve, não pare o que você está fazendo para querer dar resposta, para querer provar, para querer se justificar, para querer explicar o porquê você está construindo ou reconstruindo. Não dá tempo disso, não dá tempo, né? A Bíblia diz que o rei, ele deu cartas a Neemias. O rei deu suporte a Neemias, deu tudo que Neemias precisava para a reconstrução. Então, tudo que você precisa já está com você, já está dentro de você. Você não precisa buscar em lugar nenhum. O que você precisa para dar continuidade já está dentro de você. É só você continuar fazendo o que Deus te chamou para fazer. E isso eu sempre lembro e aplico na minha vida. Falo, não posso parar. Tá certo. Não posso descer daqui, da onde Deus colocou. E aí, nessa fase da minha vida, da juventude, eu comecei a sentir as dores do meu pai também, né? O que doía nele, entristecia ele. Muitas das vezes vi meu pai chorar, mas chorar escondido, chorar para ninguém ver, né? Outras vezes ele dizia assim para mim: quando você for orar, ore pelo pai. O pai é carente das suas orações. E eu achava aquilo assim, ao mesmo tempo que lindo, é tão poderoso, né? Então, toda dificuldade que meu pai teve, hoje entendo que era tudo para uma construção, uma reconstrução. E era necessário ele passar. E Deus, ele permite.
para nos dar estrutura, né? Para nos fortalecer, para as nossas raízes crescer. Ele permite. E Ele é o dono do vaso, Ele é o dono do barro, Ele sabe aonde mexer, Ele sabe como modelar cada um. Só que com o sofrimento dele, Ele me fazia sofrer também. Então, teve vezes de eu pensar na minha juventude, eu não quero isso para mim. Eu não quero passar por isso e nunca vou deixar meus filhos passarem por isso quando eu for casada. Porque são dores e traumas que você traz para a tua vida. E aí, na minha juventude, quando eu completei 17 anos, eu casei. Com 16 eu fiquei noiva. Aos 17 anos eu casei com o meu esposo, com o Kleberson. Ele era o meu líder dos jovens e o meu regente. E assembleiano tem disso, né, irmã Ivone? Tem. Ela vai se apaixonar pelo regente, e o regente por ela, Cantor. pelo cantor, né? E pelo jovem ali. Então a gente cultuava na mesma igreja, os mesmos amigos. Ele tocava na banda, eu ali envolvida com as moças da igreja. E aí chegou o tempo de jovem querer casar, né? Mafra, uma cidade pequena, não tinha nada, não tinha um McDonald's, uma Ivone, muito menos um shopping. E não tem até hoje. E aí não tinha, vamos no Habib's, não tinha essas coisas. No máximo era uma lanchonete, né? Uma sorveteria, uma pracinha da cidade, né? Sentar no banco e vamos conversar. Não tinha telefone, muito menos. Que dirá um celular, né? Então, a gente conduzia na juventude, era dessa forma. E aí nos apaixonamos, casamos, ele foi falar com meu pai, pensa no dia nervoso, quando ele foi falar lá enfrentar o seu Gilberto. E aí meu pai deixou, namoramos, casamos, e aí a gente veio embora para Curitiba, porque Mafra não tinha emprego, estava difícil o emprego naquele tempo, e a gente conseguiu aqui. Um amigo nosso, conhecido nosso, tinha uma empresa e ele precisava de um motorista de caminhão. E meu marido tinha carteira para dirigir caminhão. Então a gente veio embora para cá, casamos, viemos embora para cá e aí aqui estamos faz 26 anos, né? E nesse tempo que eu cheguei aqui em Curitiba, aos 17 anos, de menor, dali 2 anos eu engravidei do Eduardo, tive Eduardo. Foi uma bênção, uma alegria para a família, uma alegria para nós. E assim eu fui me envolvendo aqui em Curitiba, viemos congregar na Vila Ipiranga, pastor Paulino Ramalho, um grande homem de Deus, nos ensinou muito. A gente começou a trabalhar com os jovens, liderança com os jovens ali da Vila Ipiranga. E a gente foi desenvolvendo o nosso trabalho dentro da igreja, liderando, sempre liderando os adolescentes, os jovens, até com as crianças, irmã Ivone, eu me envolvi. Nunca me neguei de ajudar a cantina, sempre envolvida, com aquela alegria de estar envolvida na casa do Senhor, com o reino, né? E o tempo foi passando e sempre aquela dependência no meu pai. Qualquer problema, qualquer dificuldade, liga pro pai. Estava em outra cidade, mas a minha mãe tinha telefone fixo, então eu ia no orelhão, olha a situação, ia no orelhão, ligava a cobrar, não é? 9090? Ligava a cobrar. E a mãe atendia e eu dizia, mãe, tudo bem? Tudo? Então, o pai tá por aí? E aí ela dizia, tá aqui, tomando chimarrãozinho aqui, aí então passa o telefone para ele. Sempre foi assim lá em casa. A mãe também, a gente sempre procurando a mãe para conversar, mas era mais com o pai. E aquela intimidade com o pai para poder conversar. E aí ela passava o telefone para o pai, e ali eu passava as circunstâncias, as dificuldades que estavam passando, e o pai dizia, eu vou levantar na madrugada, eu vou colocar diante de Deus, Deus vai abrir uma porta, Deus vai trazer solução, Deus vai entrar, Deus vai renovar, sempre com aquela palavra pastoral, direcionando a gente, animando a gente. E assim os anos foram se passando, todas as guerras, sempre meu pai envolvido, irmão, sempre no posto ali de guardião do lar, sabe? Os filhos casados, mas ele sempre aconselhando e orando.
E aí, quando em 2000 e mais ou menos 2009, 2010, já tinha a Ellen Nenê, a minha segunda filha. E aí, o meu irmão, nesse tempo, o meu irmão, o Carlos, ele presbítero na Casa do Senhor, aqui em Curitiba também, morando aqui em Curitiba ele começou assim, ver em mim um potencial que eu não via. Ele começou a investir tempo em mim e me convidar para ir nas agendas com ele. Ele ia pregar, ele ia dar alguns estudos na congregação do Ganchinho, na congregação de Vila Calixto, no próprio Umbará. E aí, quando ele dava os estudos, vamos supor assim, sobre o livro de Juízes, lá estava eu, com uma caneta, com um caderno, anotando. E ele viu o meu interesse e ele começou então a investir em mim, me conduzir, me mentorear a todo tempo, para mim começar a perder o medo do púlpito, medo de altar, medo de se envolver na obra do Senhor. Ele começou a acreditar e ele começou a me dar oportunidades. Ele começou a dizer para mim, né, prepara um louvor. Você não vai ficar mais só nos bastidores, para um louvor, vim louvar. E aí eu comecei a louvar, né? Comecei a desenvolver cantando, dar o playback, começando cantando. E aí, sempre ele me dando oportunidade, e de repente, um belo dia, ele disse, a gente vai ouvir uma palavra pela minha irmã, que é minha irmã por 2 vezes, né? Irmã de sangue e irmã, a fé. Vem aqui, Elaine, venha dar uma palavra para a igreja. Eu não sabia se eu levantava, se eu continuava sentada, se eu fazia com o dedo assim, né? Porque muitos de nós, a gente diz, hoje não, fica para uma próxima oportunidade, né? Hoje não. Muitas pessoas fazem isso, né? E eu não sabia o que eu fazia. E eu tinha naqueles dias lido sobre Ana, né? 1 Samuel, e eu estava ali meditando sobre a vida de Ana, e ganhei essa oportunidade, e eu levantei e fui. E eu dei aquela pequena saudação, irmã Ivone, aquela pequena palavra, e eu vi que o céu se abriu, eu vi que a igreja gostou. E muitos vieram falar assim, quando que você vai pregar? Eu falei, não, foi só agora. Desceu agora É uma aqui, palavra só. preguei. Uma palavra só. E aí meu irmão viu aquilo, dos irmãos perguntando, né? Ele falou assim, não, mas a gente vai agendar ela num domingo, Meu para Deus. ela pregar. E eu falei para ele, não, daí você já quer demais. Eu falei, não estou preparada para isso não, né? E aí eu também lembro que nessa fase de sair assim, dar saudação e cantar, aí tem a irmã Neiva, lá do Umbará, e pregadora da Sim. palavra do Senhor, e ela sempre também me dando oportunidades, levando junto com ela, Elaine vai louvar, Elaine vai louvar, e sempre me deu oportunidades, assim como meu irmão, instruindo, mentoreando, ajudando, aconselhando, orando, né? Foram assim uns suportes na minha vida muito forte, muito forte. Para a gente chegar onde a gente chegou, né, irmã Tem que ter o Ivone? suporte. Existe né, essa estrutura, essa base, Verdade. né? Precisa. Precisa. E aí eu louvo a Deus pelas pessoas que o Senhor colocou no meu caminho. Em todas que passaram pela minha vida, eu aprendi. Eu aprendi muito. Eu louvo ao Senhor, porque Ele sabe trabalhar. Sim. Ele sabe quem traz, Ele sabe quem tira, Ele conhece, né, o amanhã. E eu nessa fase assim bem envolvida, fui me deixando levar. Então, onde foi que meu pai começou a ver também em mim esse potencial, de ver eu louvando, ver eu falando, eu ministrando, ele começou a dizer, não, você tem o ministério da palavra. E um dia Deus tomou ele
foi forte esse dia. Deus tomou ele de uma tal maneira em, em profecia para mim. E ele disse assim, que Deus iria me usar na palavra, em ministrações, e Deus ia me levar de um lado no outro na terra. Você vai entre as nações, você vai de um lado para o outro na terra. Você vai precisar até fazer teu passaporte. Talvez o pai não esteja mais aqui. Quando ele me falou aquilo, eu não dimensionei, eu não imaginei. Você nunca imagina, né? Eu não tive aquela dimensão assim do que ele estava falando. E aí, e a gente não falou mais nesse assunto. Ele falou, entregou, e a gente não falou mais. E eu lembro que eu chorei, ele chorou, e o tempo foi passando. E aí, quando chegou em 2015, junho de 2015, ele levantou a orar. Nessa madrugada, ele, como de costume, toda madrugada, às 4 horas, ele pulava para orar. Minha mãe já sabia que ele ia levantar e ia tirar o período dele de oração, às vezes 1 hora, às vezes 40 minutos, orando lá no cantinho, no lado do fogão a lenha, no caixote que tem do lado, os irmãos sabem que guarda a lenha, né? E aí ele dobrava os joelhos lá para orar nesse cantinho. Isso ele fez por anos na vida dele. E sempre orando pela família, intercedendo pela família, pelo ministério, pela sua igreja, sua comunidade. E meu pai foi sempre muito usado nas mãos do Senhor, nos prodígios e maravilhas. Meu pai, irmã Ivone, quando ele orava pelas pessoas, as pessoas eram curadas na hora. Elas vomitavam câncer. Se o braço não esticava, de repente o braço esticava, isso a gente via. Às vezes você pode pensar, você nunca viu. E eu também, eu pensava quando será que eu vou ver essas coisas? E quando eu fui criando uma certa maturidade, eu comecei a ver isso acontecer. De uma barriga estar estufada, um abdômen estufado, o médico desenganar a mulher, uma irmã. E ele orar em um culto, e aquela mulher cair. Eles colocaram esticadinha ela no chão. E ele orar e de repente o abdômen murchando, 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 murchando. Depois a mulher, a irmã vir com o laudo e testemunhar e dizer, eu não tenho mais nada no meu intestino. Sumiu tudo. Então Deus curava assim doenças de câncer pro resto. E aí nessa madrugada ele estava orando porque ele sabia da responsabilidade do ministério dele. Então ele vivia em oração e jejum. Aquele dia que a gente oferecia café para ele ao almoço e ele não comia nada, já sabia que ele estava em propósito, e isso era constante. E naquela madrugada deu uma dor, ele estava em oração, irmã Ivone, estava orando. Ele deu uma dor, entortou o lado esquerdo da boca dele, o braço já não teve mais domínio, e ele gritou pela minha mãe. E quando a minha mãe veio socorrer ele, a minha mãe viu ele já caído, né? Ligaram para o meu irmão mais novo, o Cleverson, e levaram ele para o hospital. E quando chegou lá, o primeiro diagnóstico era um derrame, né? E daí faz fisioterapia e o braço volta, a boca volta ao normal. Então até então a gente estava tranquilo, né? Só que ele ia fazer ressonância meio-dia. E quando ele foi para fazer a ressonância, logo a equipe médica chamou a família, nós estávamos todos lá nessa manhã. A gente viajou nesse dia, os netos não foram para a escola aqui em Curitiba, a gente viajou tudo para lá. E aí, de repente, a equipe médica veio, eles vieram com o papel na mão, o olhar não era dos melhores. Como que vai dar uma notícia para a família toda ali, né? E aí o doutor veio e falou para o meu irmão mais novo, falou, olha, a luta do teu pai começa agora. Começa uma luta constante pela vida, mas ele é um soldado valente.
Ele vai guerrear e vai vencer. E teu pai começa uma luta agora contra o câncer, porque ele tem um tumor cerebral, tá no cérebro. E Mafra, o hospital de Mafra não cuida desse lado. Eles encaminham para Jaraguá do Sul, um hospital que vai cuidar de câncer no cérebro. Eles abrem a cabeça das pessoas, tiram o tumor à base de 40 pessoas por dia. Meu Deus. 40 pessoas por dia. E não, as pessoas não vão a óbito de abrirem o crânio e tirarem o tumor. É porque ela começa a se espalhar, né, no organismo, e daí vai a óbito por conta disso. Mas Metástase. é por causa da metástase, mas não por conta do tumor no cérebro. Então, os médicos falaram, fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. E ali eu vejo meu pai entrar numa ambulância, toda equipada de UTI. Até eu nunca tinha visto por dentro como era, né? E eu vi ali as lágrimas dele assim corria no canto do olho. E a minha mãe entrar dentro daquela ambulância com ele. É difícil, né? Difícil. E a gente não sabia mais o que ia acontecer, né? Os netos, nesse momento a gente pode dar tchau para ele na porta da ambulância. E ele fez com a mão direita, ele fez assim para nós. E a mãe entrou ali dentro. E eu lembro que minha mãe só teve tempo de ir para casa, arrumar uma bolsa, pegar os pertences dela. E não teve mais controle sobre a casa, quem fechou foi a gente, né? A vizinha ficou atendendo da casa, ficou com a chave. E nós voltamos para Curitiba, para nossas casas, com os filhos, e não pudemos fazer mais nada a não ser orar. E a oração é a chave da vitória, né? A nossa arma poderosa na guerra. É a oração, né? É a arma do crente, e ela é poderosa, né? Para vencer. E ali nós se apegamos ao Senhor. E ali a gente começou as nossas orações em busca de um milagre. A gente orava assim, Senhor, o Senhor usou tanto a vida dele para tantos milagres dentro de Mafra e em quantas cidades. E fora, né, quantos lugares meu pai foi e viu o milagre. Então nós também queríamos contemplar esse milagre na vida dele. E a gente ficou 9 meses, irmã Ivone, nessa luta. 9 meses de uma guerra travada. Que a gente, eu posso dizer como filha, a gente não deseja isso para ninguém. É um sofrimento. Toda a família sofre. Os netinhos pequenos não entendem por que o vô está doente. O que está acontecendo com o vô? Como a gente não tem como explicar, a gente só pode dizer, Deus está cuidando. Deus vai fazer um milagre. E a gente espera o milagre. A gente espera. A gente prega, né? Que Deus cura. E que quando Deus opera. leva os nossos, a gente fica sem saber o que fazer. Sem chão. A gente não sabe lidar com o luto. Não, nós não aprendemos. Não. Quando chega uma criança, um bebê, a gente faz festa, a gente, né? Mas é quando a partida a gente não está preparado. Não estamos preparados. Para se despedir, né? Para se despedir. Mas a Bíblia diz que tudo tem um tempo. É. E nós temos que se preparar para esse tempo. É. Né? E esses 9 meses, irmã Ivone, eu digo que foi assim, 9 meses de ajustes dentro da nossa família, sabe? Deus queria ajustar, porque por mais que você pense que está tudo bem, nunca está. Não. Precisa alinhar uma coisa aqui, precisa ajustar outra coisa ali. Então, assim, houve comunhão, houve paz, houve oração junto, houve ali alegrias, mesmo no meio da dor, do sofrimento, a gente pôde dar risada junto. Deus é tremendo, né? Deus, meio das lágrimas, no meio do sofrimento, no meio de quimioterapia, porque aí, desse momento que ele abre o cérebro, né? Abrem o crânio, o cérebro não, abrem o crânio e tiram o tumor, ele fica com os pontos e ele ganha alta.
A minha mãe, nesse tempo, irmã Ivone, ela dormiu mais de 30 dias em uma poltrona hospitalar. Uma poltrona assim, estofadinha assim, encostava na parede, travesseiro ali, porque a gente queria revezar com ela, mas ela não abria mão. Ela dizia que não, que ela que ia cuidar dele. E aquela ligação dos dois, sabe? Muito forte. Se eu não me engano, foi 46 ou 47 anos de casado. Primeiro namorado dela e primeiro namorada dele. Então, ela não deixava ninguém revezar. Mãe, a senhora tá cansada. Não, não, eu vou ficar aqui até ele ganhar alta, a gente voltar para casa. E assim foi. E aí, ele veio para casa e começou, o médico falou pra gente assim, ele vai passar por químio, né? E porque lá no hospital, depois do tumor ser removido do cérebro, descobrimos que lá, digamos assim, o médico explicou assim pra gente, como fosse um filhote. Vamos ver aonde que tá a mãe. Porque se tem um filhotinho, existe a mãe está em outro lugar. E começaram então Investigar. a investigar aonde está. E aí descobriram que estava no rim. E ali onde o rim é o filtro, né? Ele lançou pela corrente sanguínea e foi parar uma metástase no cérebro. Então agora vamos fazer químio para salvar o rim, né? E começa a luta do meu pai ali com as químias, químio judia muito, né? Quem sabe do que eu tô falando, as enfermeiras que talvez vão ouvir, ou os filhos, né, que já ajudaram seus pais, sabe como é que judia muito. Tem dias e dias, tem dias que a pessoa tá bem, mas tem dias que causa muito mal, né? A debilidade, assim, muito grande. E aí começou essas químios na vida do meu pai, e a gente estava revezando com a mãe daí, porque aí a minha mãe foi se esgotando, né? Ele ficou direto internado? Não, ele veio para casa, e aí o hospital fez assim, como ela estava espalhada, foi para o rim, e descobriram que já tinha metástases nos ossos, Ah, já estava já. por isso que ele tinha dor no corpo e a gente não entendia. Ela foi muito agressiva. E aí o médico sugeriu assim, o médico do meu pai. Olha, se fosse o meu pai, falou lá no hospital para nós, se fosse o meu pai, eu levaria ele para casa, curtiria ele, aproveitaria esse tempo de vida. Porque o que a medicina tinha para fazer foi feito, está sendo feito. Mas ele é um câncer agressivo, está se espalhando. E isso aqui só vai judiar. E o seu Gilberto é uma excelente pessoa. Porque o período que o meu pai ficou hospitalizado, irmã Ivone, ele ganhou almas para Jesus dentro do hospital. O pessoal que estava no leito do lado era desviado. E aí ele começou a falar de Jesus, já ele reconciliou o rapaz do lado. A enfermeira do plantão da manhã, quando ela entrou no quarto, Deus falou com ele a respeito dela. Ele começou a falar com ela e ela começou a chorar, reconciliou com o Senhor também no quarto. E no quarto tinha lágrima, tinha hino e tinha almas reconciliando com o Senhor. E meu pai falava para os enfermeiros, para a irmã, para Não perdeu tempo. não perdeu tempo. Para cada pessoa que ia visitar ele estava falando. E a gente queria que ele descansasse, irmã Ivone. Pai, descansa. Daí ele dizia assim para nós. Ele era muito brincalhão. Ele dizia assim: vocês não estão no meu nível. E dava risada. Ele dizia: vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui. Nesse período que eu estou aqui. Vocês não estão entendendo. E a gente querendo que ele descansasse, ele querendo ganhar alma, irmã. Ele falou para o médico em lágrimas, sabe? Falou pra gente, ele é um homem de Deus. Ele é um homem íntegro. Levem para casa. Cuide dele em casa. E foi o que a gente fez. Trouxemos ele para casa, ele ficou na casa dele, com as coisas dele, né? Lendo os livros dele, com a Bíblia dele, ou com o cuidado da minha mãe, que isso também seria Conta essencial, muito, né? Conta muito. Os netinhos ali, em volta, a gente todo final de semana tinha um filho lá.
né? Durante a semana também, a gente dava umas escapadinhas, porque de Curitiba Pertinho, a né? Mafra é 1h10, 1h15, você tá ali. E aí a gente chegava lá, ele estava esperando, irmã Ivone, alegre, já sentado na sala, esperando a gente chegar. E o assunto do meu pai era o reino. O assunto do meu pai era Jesus. A gente que não tinha como confortar ele ou querer. Ele confortava Ele vocês. confortava a gente. A preocupação dele era com a gente. E aí, numa dessas conversas assim, com ele, eu fui passar uma pomada nas costas dele. Aquelas pomadas tipo cataflã, para tirar dor, Uhum. para aliviar, na verdade, né? E aí ele ficou deitadinho, eu passei, e aí nós estava falando do livro de Isaías, conversando. E aí ele falou assim: "Você tem um grande chamado, né, minha filha?" Aí eu falei: "Pois é, pai, tô meio paradinha, né?" E ele falou assim: "Não, mas não vai ficar assim. Deus me mostra você como uma fonte jorrando. E assim, o pai não vai de fato mais estar aqui." Voltou naquele assunto que parou lá atrás. Ele voltou no mesmo assunto. O pai não vai mais estar aqui para ver pessoalmente. Mas Deus mostrou para mim como que vai ser teu ministério. Ai, que lindo. Mostrou para mim como que ele vai te usar. E você não tenha resistência. Você se jogue, que Deus vai te vestir, vai te calçar. Deus não vai deixar faltar nada para você. E guarda no teu coração só as coisas boas que você viu na caminhada do Pai. As coisas ruins você descarta. Porque há um legado nessa casa. O Pai não vai mais estar aqui. E eu, passando aquele creme nas costas dele, aquela pomada nas costas dele, as lágrimas corriam, e eu falava assim para ele: "Pai, eu não queria conversar esse assunto." Daí ele falou assim: "Mas é necessário a gente conversar, porque é necessário dar continuidade a esse legado, ao que vai ficar. E eu me preocupo com você, porque você está tendo resistência ao que Deus tem com a tua vida." E de fato, assim, eu tinha mesmo o medo da decepção, meu irmão. O medo de me frustrar. O medo de me decepcionar, né? Com pessoas, com igreja, né? E será que eu tenho estrutura para passar por isso? Será que eu tenho estrutura do meu pai para viver isso? E aí ele também precisava, assim, um conserto com a minha avó, sabe? A minha avó partiu aos 95 anos também. E ali tinha, assim, uma resistência entre da parte dela com ele, sabe? A minha avó, assim, devido a... Eu penso, e sempre percebi a pigmentação da pele do meu pai, sabe? Meu pai era mais moreninho, minha avó, ela é boa, né? Ela teve aquela resistência desde o namoro da minha mãe com meu pai. Resistência para entrar na família, uma pessoa de cor um pouquinho mais escura. E ela tinha, assim, essa resistência com meu pai. E nesse período que meu pai adoeceu, a minha avó precisou, era viúva, a minha avó precisou ir morar com a minha mãe. Olha como Deus, ele sabe trabalhar, irmã Ivone. E que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama o Senhor. Então, coisas que aconteceram lá atrás, no passado, que um feriu o outro, aquela dor, meu pai me se sentia rejeitado, na verdade. O sentimento do meu pai era de rejeição. E Deus permitiu minha avó ir morar na mesma casa. Meu pai doente. E quando ela pediu para ele, ela falou: "Gilberto, eu posso vir morar um tempo com vocês?" Meu pai, ele tinha um coração muito bom, muito bom. E ele disse: pode vir, mesmo estando nessa situação. E minha avó foi morar com a minha mãe, né? Minha mãe atendeu dela.
E nesse período, foi um período de conserto entre os dois. A minha avó adoeceu, ficou bem doentinha. E aí, toda aquela resistência com ele se transformou no quê? Será que o Gilberto ora por mim? Marli, chama o Gilberto para orar por mim. E aí a mãe ia lá dizer, Gilberto, minha mãe chamava meu pai de Gil, ou amor, né? Gil, você não vai lá, a mãe tá chamando lá no quarto. A avó ficava mais deitadinha, né? E aí ela quer que você ore. Mas meu pai estava doente, fazendo químio, né? E eu lembro que meu pai dizia, pega o óleo lá, Marli, pega o óleo. A mãe vinha com o vidrinho, e ele entrava lá, ele ungia, e ele orava por ela, e caía aquela graça. E a gente que estava de fora, às vezes, visitando e vendo o cenário, a situação, a gente dizia, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. A avó chorava, o pai chorava, porque aonde há a graça de Deus, o poder manifesto, o Espírito Santo agindo, as barreiras caem por terra. As algemas, né? A falta do perdão, todos aqueles rótulos, aquela resistência cai. E aí eu vi assim, um trabalhar também na vida da minha mãe, porque a minha mãe também ficava numa posição difícil. Difícil. Porque era a mãe e o esposo. Então ela ficava numa situação muito delicada, que ela tinha que ter muita sabedoria para lidar. E aí eu vi assim lágrimas nos olhares e depois passava assim 24 horas, a avó estava levantando, não vou tomar café aqui no quarto. Eu quero tomar café com vocês lá na mesa. Já queria ir para a mesa, queria almoçar lá na mesa. Já vinha aquela fortaleza. E assim o Senhor foi trabalhando nesses 9 meses do meu pai adoentado para ter um conserto. Deus foi lapidando os últimos detalhes na vida do meu pai, honrando ele. Ele pôde ver a honra de Deus na vida dele. E aí, nessa conversa comigo, quando eu estava passando a pomadinha nas costas dele, ele pôde dizer, né, para mim, que ele ia partir, né? Ele ia partir. E é muito difícil a gente ouvir isso. Um filho ouvir isso. Administrar isso dentro é muito difícil. E eu disse, pai, é difícil a gente conversar isso. Ele falou, é difícil, mas é necessário. A gente precisa. Eu já pedi para tua mãe ver ali o terreno no cemitério, já está tudo certinho na prefeitura. Olha a situação, irmã. Já tudo certinho na prefeitura. Meu pai era muito ordeiro, sabe? Tudo documento, nas pastinhas, tudo certinho. Muito organizado. Sempre foi. Sempre foi. Desde com o carro dele, com as ferramentas dele, sempre foi muito caprichoso. E aí ele disse, tudo no plano funeral, tudo certinho, que eu já pago esse plano funeral, já faz muito tempo. E eu sei que eu vou com o meu melhor amigo. Eu vou embora com o meu melhor amigo. Então eu não sabia se podia ser naquela madrugada, se podia ser, né? E aí eu lembro que ele arruinou, deu uma fraqueza muito grande, não tinha mais vitamina que levantasse ele. Todas as vitaminas injetáveis, nada mais levantava ele. E aí ele internamos ele no hospital de Mafra. E eu viajei para ver ele. Cheguei lá e ainda ele estava acordado. E eu pude conversar um pouco com ele. Fiquei no quarto, tinha mais gente para entrar. E aí eu me despedi dele. Falei, pai, eu vou voltar para Curitiba, mas na quarta-feira, isso devia de ser tipo assim, sábado ou domingo. Na quarta eu retorno no meio da semana para vir de tarde aqui ver o pai, tá? Vou voltar para Curitiba hoje, as crianças têm aula. Daí ele falou, vai, filha. Eu chamava de Neguinha. Falou, vai, Neguinha, eu vou ficar te esperando então. E ali eu dou um beijo nele e eu vou saindo na porta do quarto, eu olho para trás. Aquele tchauzinho que a gente dá por último, sabe? A gente faz assim com a mão e dá aquele tchauzinho por último, que às vezes a gente não valoriza muito, irmã Ivone.
o último abraço, o último beijo, o último tchauzinho no portão, que a gente às vezes acha tão, né, banal, uma coisa assim, isso aqui a gente Só faz um todo tchau. dia, é só um tchau. Eu não sei, eu cheguei na porta, eu olhei para trás. Quando eu olhei para trás, ele estava, a cama dele ficava ali, a cama de hospital. Eu olhei para trás, fiz assim, ele fez assim para mim, mandou um beijo e fez assim. E foi a última imagem que eu vi meu pai vivo. Porque daí na quarta, que eu viajei para lá, que eu ia entrar no período da tarde na visita, eu estava almoçando, a minha mãe ligou. Quando ela ligou, que eu vi escrito mãe, eu falei, o que será, Senhor? E sabe quando você fica assim, atende, não atende, atende, não atende? Atendi. E quando eu atendi, eu só escutei o choro, né? Chorando no fundo. Eu falei, o que foi, mãe? Ela falou assim, o pai acabou de partir com o Senhor. Bem quietinho, a máquina foi parando. Ele não se mexeu. A máquina foi parando, foi parando, foi parando. Parou, eu saí no corredor, chamei as enfermeiras, a enfermeira falou, a gente não vai reanimar, a gente não vai fazer nada, porque morreu naturalmente, né? Se passou, e ali já tiraram do quarto, né? Porque do lado já tem outras pessoas acamadas que não podem, né, ficar vendo isso. E já tiraram dali, eu falei, mãe, eu já tô chegando aí. E aí, quando a gente chegou lá, já não estava mais no quarto, nada, não deixaram mais ver, né? E ali a gente foi preparar tudo o que precisava, consolar minha mãe e preparar aonde ia velar e tudo. E o pai foi, como ele sempre dizia, preparando a gente, né? Foi embora com o seu melhor amigo. Vencemos essa parte. A Bíblia fala que existe o dia mau e ele chega. Ele chega para todos. Não tem como escapar desse dia, né? Não. E o dia mau chegou, o dia ficou cinza, perdeu o colorido, a gente não tinha alegria. Mas assim, eu digo que o culto fúnebre foi muito bonito, sabe, mãe Ivone? Foi muito bonito. Meu pai, assim, foi honrado. Eu lembro que, isso é legal a gente falar, que eu lembro que a vizinha católica, né, e ela da minha mãe, quando terminou o culto, na hora do velório, alguém quer dar uma palavra, alguém quer falar alguma coisa da família, todos já tinham falado. Essa vizinha levanta a mão, lá no fundão. Aí, então a senhora pode falar. Ela quis dar testemunho da vida do meu pai. Ela falou, eu conheço o Gilberto e a Marli há mais de 40 anos. Os vizinhos exemplar, um pai exemplar, um esposo, sempre de terno e gravata, de Bíblia não. Não temos nada para falar desse vizinho. Um exemplo, um verdadeiro homem de Deus. Isso assim para nós, né? Gratificante. Gratificante. Porque o que importa nessa vida é o testemunho que damos. Verdade. Né? Isso conta demais. É o testemunho que nós damos em qualquer lugar. E aí a gente pode ouvir aquilo e vencemos essa parte difícil, né? A parte do luto, a parte difícil. E aí Deus começou a trabalhar na minha vida a partir daí. Isso faz 8 anos. Foi em 2016, o pai, né, passou a estar com o Senhor, morreu. E aí O começou, alicerce foi embora. o alicerce foi embora. A base foi embora. A gente ficou desestruturado. Para quem ligar agora, irmã Ivone? Para quem pedir oração agora, né? E teve que cada um fazer como a Bíblia diz, né? Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai falar com o teu pai, né? E aí cada um começou a cuidar da intimidade, né? Porque a gente tem muita dependência humana e a gente precisa ter dependência divina. A nossa vida tem que ter dependência divina, né? E aí quando a gente vai para esse lado de dependência humana, fica a carência, a frustração, as decepções. E aí começou a se trabalhar na vida de cada um, da minha mãe, dos meus irmãos, na minha vida. E Deus foi trabalhando de forma linda na vida de cada um.
E eu com aquela resistência. E aí Deus começou a usar os profetas aqui em Curitiba, aonde eu ia, e dizer que Deus ia me colocar no altar. E teve pessoas que me buscou na nave da igreja, irmã Ivone, e me trouxe em cima do altar e pôs a Bíblia e o microfone na minha mão. E dizendo que ali era o meu lugar e que não era para mim fugir, porque o escolhido não tinha escolha. O escolhido não tem escolha. E eu ficava com essa frase na minha mente assim, como assim, né? Um escolhido não tem escolha. Eu pensava, não, Deus ele aceita o livre-arbítrio, né? Ele respeita. E eu dizia, meu Deus, eu não quero me envolver. E eu não quero isso para minha vida. E aí Deus foi trabalhando, quebrando essa resistência dentro de mim. Eu comecei a ter oportunidade no ciclo de oração da minha igreja para pregar. No ciclo de oração à tarde, às quarta-feiras à tarde na época. E Deus foi abençoando. As irmãs, elas foram passando contato uma para outras congregações, a regional Bairro Novo. E começou, a irmã pode vir me trazer uma palavra? Eu dizia, meu Deus, mas pensava comigo, como que ela conseguiu o meu telefone, né? Se eu não divulguei, não usa mais cartão, né, irmã, como tinha Não, antigamente. não tem Eu mais. falei, como é que faz, Mas o né? celular é fofoqueira, né? Coloca a fotinha lá, tá pregando em tal igreja. Ah, não precisa Pronto, mais nada. pronto. E aí começou uma a passar para outra e receber os convites, eu comecei a ir em obediência, né, a Deus. O meu irmão me ajudando muito, o Carlos, faço menção do nome dele, porque é um grande expositor da palavra, um pai maravilhoso e um irmão maravilhoso. E ele foi me direcionando, dando as diretrizes, as coordenadas, sabe? Me mentoreando, me ensinando. Eu digo assim que o que eu sei da Bíblia foi com ele e com meu pai, né? E muitos dizem assim, quando me verem pregando, eles dizem assim, é o Carlos de saia, porque a gente é parecido, da maneira que Deus usa, é parecido, sabe? Então eu fiquei uma mistura assim do meu pai com o meu irmão, sabe? E todo mundo quando vê eu pregando fala, meu Deus, lembra muito o irmão Gilberto e o irmão Carlinhos, sabe? E assim Deus foi trabalhando na minha vida, mesmo dentro da minha resistência. E um dia eu preguei numa tarde, num ciclo de oração. E sabe aquele dia que você vem frustrada embora? Não tinha estrutura? E eu falei, não, isso não é para mim. Eu não quero mais isso, não vou mais me envolver com isso. E quando vierem me convidar, a palavra vai ser não, né? Eu não vou. E coloquei aquilo no meu coração. E quando veio o convite, ali uns dias, de uma igreja, eu não tive força de dizer não. E eu fui. E Deus usou a irmã Maria de Lourdes, a missionária irmã Maria de Lourdes, muito usada nas mãos do Senhor, muito usada, profeta do Senhor. E Deus usou ela para falar comigo de uma forma extraordinária, dizendo que tinha um legado sobre a minha vida e que não era para mim retroceder, que era para mim continuar posicionada, que Deus iria soprar meu nome, que Deus ia me sacar da aljava e me apresentar, Ele ia me lançar, né? E eu lembro que naquele dia, irmã Ivone, ela orou por mim, ela falou assim, e hoje desce sobre a tua vida o dom da palavra, né? E eu caí em frente ao púlpito, eu fiquei caída, elas jogaram um blazer sobre mim, ela continuou pregando e me deixou ali, caída. Era um trabalhar de Deus na minha vida, ela disse assim, ela caiu de um jeito. Vai levantar. Caiu tendo resistência, ela tem medo, ela tem traumas, ela viu coisas sérias acontecerem na infância com o pai, com a família, e agora ela tem trauma. Só que Deus vai curar e Deus vai lançar. E falou para as irmãs da minha igreja, falou assim, vocês ainda vão ver o que Deus vai fazer na vida dela.
vocês vão ainda ligar para ela para tentar agendar ela. E ela não vai ter agenda. Porque ela vai se lançar. Ela vai entender. E hoje Deus está trabalhando dentro dela. Deixa ela esticadinha aí. Deixa ela caidinha. Por isso que eu entendo, irmã Ivone, que quando acontece isso, às vezes no culto, no meio do culto, que Deus, ele quebra esses paradigmas, né? Claro, quebra. Ele quebra. Se Deus quer fazer no início do culto, ele Faz. tem liberdade. Ele tem toda a liberdade de fazer no início do culto. Né? Quebrar protocolo, os paradigmas, a religião quer impor, né? Que tem que ser no final, não. Se Deus quer fazer no início, Deus quer fazer no meio, a obra Ele é o dele, dono, né? ele é o dono da obra, né? E é tudo sobre ele. Não é nada sobre nós. E aí eu fiquei caída ali um tempão. Depois eu lembro que veio irmãs, me colocaram sentadinho, e daí ela continuou entregando, tinha que entregar, e falou, olha, a partir de hoje você é uma nova pessoa. Você vai olhar com outro olhar, uma nova ótica, sabe? Você vai passar a amar, porque você não tem amor. E uma Ivone, a gente pode colocar os pés, as mãos. Neemias, ele estava dentro do palácio, né? Copeiro do rei. Ele não colocou só as mãos e os pés quando ele foi, né, reconstruir os muros de Jerusalém. Mas é necessário colocar o coração. Se você não colocar o coração, não adianta de nada. Não. E eu estava ali, tipo, como um protocolo, sabe? Não quero desagradar minha mãe nem meu pai. E estava com os pés e as mãos. Mas eu não tinha colocado o coração. Eu não amava. E a gente tem que ser transparente, a gente tem que ser verdadeira. Hoje é totalmente diferente, né? Porque aí eu levantei daquele dia e eu lembro que, de fato mesmo, aquela mulher não existe mais. Eu levantei dali uma nova Elaine, uma nova visão, entendendo do que é um chamado, do que é um ministério, morrer para mim mesma, né? Porque é uma vida de renúncia, né? Você não vive mais para você, é viver para Ele, do jeito dele, não tem mais o teu jeito, né? É do jeito dele, dependência total dele, obediência. E comecei a me entregar, irmã Ivone, a partir daquele dia. E as agendas começaram a vir dentro de Curitiba, fora de Curitiba. E eu fui estudando, desejo de ler, de aprender, ter sede de ouvir homens e mulheres de Deus. Porque podem te tirar qualquer coisa nessa vida. Você pode perder carro, casa, qualquer coisa na tua história. Mas conhecimento, ninguém te tira. Ninguém te tira. E eu tenho aquela sede por conhecer, né? E eu comecei a andar com pessoas, porque a gente é resultado das 5 pessoas que a gente mais convive. Se você convive com pessoas fofoqueiras, pessoas de má índole, né? De um caráter deturbado, você vai ficar parecido com essas pessoas. Agora, se você anda com pessoas que têm sede por Deus, que têm sede dessa fonte, porque é uma fonte inesgotável, né? É novidade de vida todos os dias. E essas pessoas, elas têm um poder tão grande de influência sobre a vida da gente, que se você começa a andar com pessoas de oração, você diz, meu Deus, não estou orando nada. Estou com vergonha, porque estou orando muito pouco. Verdade. Você começa a ficar constrangida. Sabe, aquela famosa frase das nossas mães, né? Você não é todo mundo, né? Mãe, posso ir em tal lugar? Não. Posso pular carnaval? Lembro da infância? Posso pular? Não, pode. Pode festa junina? Não pode. Mas por que não? Mas da minha sala inteira vai, mãe. Que vergonha. Só eu não vou. Por que eu não? Porque você não é todo mundo e você não vai. Eu já te entreguei do meu ventre. Eu entreguei você quando estava no meu ventre. Eu entreguei você para Jesus. Aí você nasceu. Aí o pastor apresentou você no altar. Você é do altar. Você não é de São João, Santo Antônio. Não tem nada disso. Você é do Senhor. Então, às vezes eu ficava nervosa, adolescente tem um pouco de rebeldia, né? E aí eu ia pro quarto e batia a porta, pá, e ela deixava eu lá. De repente já vinha mais com a cara já
alegrinha, Não adiantava, entendendo, não né? adiantava, era perder tempo, porque a mãe era sempre, minha mãe foi sempre uma mulher de fibra, uma mulher de rocha, sabe? Não, era não, não adiantava, né? E aí, eu entendo assim que os não de Deus é proteção pra gente, né? Como Deus protegeu a gente, como Deus livrou a gente, né? Na infância, na Sim. adolescência, na juventude, sempre guardando, livrando, por causa do projeto que Ele tem na nossa vida, né? E aí eu comecei a me entregar para o Senhor, tô aí esse tempo. Aí veio a pandemia, a gente ficou mais parado, né, irmã Ivone, nesse tempo. A gente ficou mais parado. Mas que eu posso dizer, irmã Ivone, que eu estou assim, vivendo esse chamado íntegro, assim, inteiramente ao Senhor, vai fazer 4 anos, vivendo, obedecendo, né? Aceitando os convites dentro de Curitiba, fora de Curitiba, mesmo dizendo, a gente é tão pequena ou tão falho, mas o Senhor, quando Ele chama, Ele capacita, né? Ele capacita a gente, Ele chama os improváveis mesmo. Verdade. Os improváveis, aqueles que não querem, aqueles que dão 1001 desculpa, né? É aquele que ele quer. Não, e o interessante, irmã Ivone, que são desculpas esfarrapadas, né? É. São umas desculpas que não cola, Não. não cola, né? E o Senhor, Ele tem paciência, né? Ele tem paciência, Ele é longânimo, Ele sabe trabalhar em nós. E eu louvo ao Senhor. E conheci, né, assim, tantas pessoas ao longo do caminho, como conheci a irmã, né? Agora estou aqui. Conheci tantas pessoas maravilhosas que têm incentivado, que têm, né, falado, vai, 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 porque o Senhor é contigo. Verdadeiramente esse é o teu chamado. E eu não me vejo, irmã Ivone, fazendo outra coisa na minha vida. Tanto é que eu não me encaixava em nenhum lugar. E eu achava aquilo estranho, eu achava que isso era um problema em mim. Eu achava que eu tinha um problema, porque eu não me encaixava em nenhum lugar. Não me encaixava trabalhando fora, eu tentei, trabalhei em algumas empresas, não dava certo. Tentei tantas outras coisas, eu falei, Senhor, parece que a esquisita aqui sou eu. Parece que eu estou na contramão do mundo, e verdadeiramente era, né? Era. Na contramão. Né? E hoje eu me vejo, irmã Ivone, no centro da vontade do Senhor. No centro da vontade do Senhor. Hoje eu não arredo o meu pé, não me movo sem Deus falar. Senhor, posso? Senhor, é da tua vontade. Me movo, eu peço aval para Ele em tudo. O Senhor quer que eu vá, o Senhor quer que eu fique. O que o Senhor quer? Eu não quero escutar as outras vozes. São só vozes. Eu quero escutar a tua. O que o Senhor tem para a minha vida. E nessa obediência eu tenho caminhado e eu tenho visto o Senhor fazer grandes coisas, irmã Ivone. Amém. E uma das maiores eu posso compartilhar hoje com a irmã, que é eu poder influenciar a minha casa. Porque de nada adianta eu ganhar o mundo todo e perder a minha casa. E a Ellen, eu me emociono de falar porque ela tem apenas 14 anos e ela vai assistir, né? Eu quero dizer que eu amo você, filha. E você e o Eduardo são um presente para a mãe. A Ellen é uma polaquinha linda dos olhos verdes. E a Ellen é o presente de Deus. Foi muito difícil o parto dela. Foi um parto normal que não foi normal. Derrubaram ela, irmã Ivone. Na quarta força que eu fiz, que a médica mandou, ela disse, faça uma força bem longa, mãe, bem longa. E eu dei tudo de mim. E ela pesou 4 quilos. E quando a médica pegou, ela não conseguiu segurar. Saiu numa velocidade. E ela não conseguiu, resbalou da mão dela. E a nenê caiu. E ela disse, meu Deus, que nenê grande. 4 quilos. Só que quando eu estava grávida, eu digo para você que está me ouvindo, no livro de Amós 4:7 diz assim, que Deus não faz nada
sem antes nos avisar, né? Usando os seus vasos, os seus profetas. E Deus tinha usado várias pessoas para dizer para mim que haveria um grande livramento na hora do parto, na minha gestação. Eu não sabia o que ia ser. E foi isso, a médica derrubou ela. Uma bebezinha recém-nascida quebrou a clavícula. Ficou já toda enfaixada. Ela sentia muita dor porque ela chorava muito. E a Ellen é um milagre. A Ellen verdadeiramente é um milagre. Tive muito sangramento quando soube que estava grávida dela, até o 3º mês. O inimigo tentou de tudo para mim não ter ela, irmã Ivone, de tudo. Até o 3º mês eu fiquei deitada da cama do sofá na cama. Proibida pelo médico de erguer uma chaleira de água para passar um café. Tinham que deixar uma térmica de café para mim, ou um chazinho feito na térmica, porque não era para me erguer uma chaleira de água, porque eu abortava, eu ia perder ela. E depois no nascimento foi isso, mas Deus falou que ia dar livramento, porque tinha um projeto com ela, com a criança, que o profeta disse assim, eu vejo essa menina, eu vejo ela em banners, eu vejo ela em outdoor, eu vejo ela em banner. Deus vai usar muito essa moça, essa nenê sua, na adolescência e na juventude, na vida dela. E hoje, irmã Ivone, que eu digo que a gente é uma influência dentro do lar da gente, eu louvo a Deus por isso, que hoje a Ellen, a fala dela é, eu quero ser igual a você, mãe. E não tem dinheiro que pague isso. Não tem. A minha maior conquista na minha vida não é estar com o microfone na mão, em cima de altares. É uma alegria, porque a glória é do Senhor. A alegria é nossa. A alegria é nossa. Mas poder influenciar ela e hoje uma adolescente que tem convite para ministrar para os adolescentes. Semana que vem ela tem um e ela já está pedindo minha ajuda. Dizendo, mãe, você me ajuda a montar algo? A Bíblia dela é toda anotada. Tudo com marca-texto, tudo que eu faço, ela faz. Da maneira que eu me visto, ela quer se vestir também. E a minha alegria é poder ver a Ellie querendo ser uma pregadora. Hoje eu entendo a fala do meu pai, irmã Ivone. Né? Há um legado sobre a tua vida. Há um legado, né? Sobre a tua vida. E eu quero deixar esse legado hoje. Eu deixo o meu legado para os meus filhos e para o meu neto. Né? Quero fazer menção também da minha nora, que é minha filha. A Renata é como uma filha para mim. Eu amo a vida dela, amo o jeito dela. Cuidar do Caléo, cuidar do Eduardo, cuidar das coisas. Responsável, uma menina de Deus. E hoje eu deixo, né, esse legado sobre a vida deles também, porque eles um dia vão dar continuidade e a Ellen já está envolvida, né, podendo somar na Uniádice, aqui em Curitiba. Ela trabalha na mídia da regional do Bairro Novo. Esse ano colocaram ela na mídia, ela está toda feliz. E no sábado teve um encontro ali na Vila Americana, pastor Ney, e ali ela estava fazendo as fotos da mídia, e Deus toma uma profeta para falar com ela, né? Diante da igreja, dizendo que o quanto Deus vai usar a vida dela, né? Então, irmã Ivone, minha maior conquista, minha maior alegria em servir ao Senhor é ver que a gente influencia pessoas. Influencia e ajuda pessoas, muitas das vezes, que não reconhecem. Mas, de certa forma, a gente influencia. Sim. Né? Então, a minha alegria hoje de estar aqui com a irmã, contando o meu testemunho, finalizando dizendo que não há órfãos em Deus. Não há orfandade em Deus. Né? Quando meu pai partiu, eu fiquei... Como que eu vou ficar sem pai agora, né? Como que se caminha nessa terra sem pai? Mas a gente tem o Abba Pai. Ele não abandona. Não. Amigo decepciona, amigo trai, amigo decepciona. No momento que você mais precisa, não pode, não tem tempo.
né, há frustrações, mas, até parente pode, né, falhar, pai e mãe pode falhar, mas o Senhor, Ele não abandona. E eu pude entender isso, né? Porque enquanto meu pai estava vivo, a dependência era dele, não de Deus. Deus para mim era para me livrar do inferno, né? Para me salvar e me levar a morar no céu. Mas não era alguém íntimo meu para mim, né, contar minhas intimidades e ter dependência, intimidade com ele. E hoje não, hoje é totalmente diferente, né? Hoje é meu pai celestial, meu pai, aquele que cuida, que pega no colo, que tem o afago, que tem o consolo. E eu pude passar isso para os meus filhos, né? Amém. Eu louvo ao Senhor por isso. Você tem um pai. E tem um pai que te defende, né? Esse pai não abandona e não te decepciona. E que toda resistência, talvez, você que me ouve nessa tarde, né? Nesse dia, que você tenha em relação à obra de Deus, a decepções do passado, frustrações com pessoas, talvez pessoas que você admirou, né? Pregadores, cantores, pastores, e talvez você viu alguém de perto sofrer e você pensou, não quero isso para a minha vida. Eu digo para você que Deus vai colocar por terra toda essa resistência, todo esse medo, porque a sua história com o Senhor vai ser diferente. Na sua história vai ser totalmente diferente. Deus vai te dar todo o suporte, tudo que o Senhor deu para Neemias construir, reconstruir os muros, todo o suporte que o Senhor deu a ele, que o rei deu a ele, o rei vai dar a você também. O rei Jesus, ele dá a você também. Ele dá suporte no emocional, no teu psique, nas tuas faculdades mentais. Tudo na tua estrutura, em tudo que você precisar. Esse rei está pronto a te ajudar. E na tua história vai ser tudo diferente, vai ser uma história linda com o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e que esse testemunho, irmã Ivone, possa edificar muitas vidas, entendendo que mesmo que você perca o teu pai terreno, como eu perdi há 8 anos atrás, o teu pai celestial, né, está com você todos os dias, todos os momentos, segurando firme na tua mão e dizendo, caminha que eu sou contigo, caminha que eu sou Amém. contigo. E é promessa dele vir nos buscar, né? É decisão dele, que um dia ele virá nos buscar, mãe. Vai vir. E ele vem Nós estamos nos preparando, né? dia após dia, Todo dia. esperando a volta dele. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Eu fiquei maravilhada com o teu testemunho. Alguma coisa nós se identificamos, que eu já passei, mas que Deus venha te abençoar. Deus venha te honrar tua família, seu esposo, seus filhos. Quem sabe ela vai vir pregar aqui, né? Um adolescente. Que Deus venha abençoar você por aceitar nosso convite de estar Amém. aqui. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão ouvir. Filhos de pastores, né, como ela, pessoas que estão paradinha, encostada, mas que Deus venha te abençoar. Ouça esse testemunho, compartilhe, se inscreva no canal, vamos edificar vidas juntas, divulgando esse testemunho. Amém. Agora a irmã vai estar orando por mim, por você e abençoando a sua casa. E nós vamos estar nos despedindo. Pode orar, minha amada. Amém. Senhor Deus e Pai, eu Sim, quero te Jesus. agradecer, Senhor, por esse dia, Eu por te essa louvo, Senhor. tarde, Senhor, na tua presença. Eu te louvo, Jesus. Senhor, é o Senhor que prepara Obrigado. o momento, a hora certa. Existe um tempo Jesus. determinado para todas as coisas, Senhor. Sim, meu Deus. E nós esperamos em Ti, aguardamos em Ti, Sim, Senhor. Jesus. Pai, eu quero te agradecer pela vida do Felipe, Sim. Senhor, que está aqui conosco nessa tarde, cuidando de tudo Sim, que Jesus. precisa, Pai. A vida da irmã Ivone, Senhor, nesse projeto, Jesus. nessa nova etapa, nesse novo ciclo, Senhor.
Eu sei que o Sim, Senhor tem Deus, níveis obrigada, maiores para a Jesus. tua filha, níveis maiores para a casa dela, Senhor. Pai, que Sim, possa, Senhor, Jesus. atingir muitas famílias, muitas vidas, que o seu nome venha a ser glorificado, que o seu Aleluias, nome venha a ser, aleluia, Senhor, Jesus. Eu creio, exaltado, Pai, eu Pai. creio, Ah, Senhor, que é o Senhor, nosso através desse propósito. canal, através dos Ganhar vidas para testemunhos, Ti, através das Jesus. vidas que passaram neste Sim, lugar, Jesus, Senhor. sim, meu Pai, Deus. alcança as Abençoa, famílias, meu Pai, abre alcança porta mais onde um não tem porta. Jesus. Derrama o Sim, teu meu Deus. o bálsamo de Trabalha na Gileade, vida de o cada um bálsamo que que ouviu esse cura testemunho, toda e Senhor. qualquer ferida, toda e qualquer Sim, decepção e Jesus. frustração. Sim, Pai, que a meu nossa Deus. dependência venha estar em Ti, Sim, Senhor. Jesus. Pai, abençoa o nosso Nós cremos campo de em Ti, Pai. Curitiba, abençoa as nossas Abençoa igrejas, mesmo, as Pai. nossas lideranças, Senhor. Abençoa Sim, os nossos pastores, Jesus. Senhor. Abençoa Cobre a mesmo, nossa Senhor. casa, Cobre Senhor, mesmo, com teu sangue. Jesus. Delega os teus anjos, Senhor, a nosso respeito. Cerca a nossa família, nossos filhos, Sim, Jesus. netos, Senhor, nora, gente. Senhor, cerca, Pai, com muralhas de fogo e nos dá Sim, meu vitória, Deus. Senhor, Sim, em nome do Jesus. Em Senhor nome de Jesus. Em Jesus. nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Jesus te ama e nós também. Amém.